Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina Páscoa e estou aqui para mais uma resenha de livro, tá? Mas hoje não é um livro, e sim dois. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje, olha só, essa belezura aqui, que é Alice no País das Maravilhas, da editora Darkside, e Alice através do Espelho, também da editora Darkside, autor Lewis Carroll, tá? Então, eu vou mostrar esses livros para vocês e falar um pouquinho a respeito deles, tá? Bom, gente, na verdade, não tem muito o que falar sobre a história de Alice no País das Maravilhas, porque é uma fábula, é um clássico, todo mundo conhece, todo mundo já ou leu, ou já viu o desenho, ou o filme, enfim, é super conhecido. Mas tem algumas coisas aí a respeito dessa história que eu acho que valem muito a pena a gente falar um pouquinho a respeito, que são bem interessantes e até um pouco controversas e sombrias, tá? Gente, esses dois volumes que eu tenho aqui, né, Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, né, através do Espelho é a continuação do Alice no País das Maravilhas, não tão conhecido, mas, né, faz parte aí da obra do autor. Esses livros foram escritos, Alice no País das Maravilhas foi escrito em 1865 e Alice através do Espelho foi escrito em 1871, tá? Como eu falei para vocês, o autor é o Lewis Carroll, tá? Lewis Carroll é um pseudônimo, o nome verdadeiro dele era Charles Dodson, tá? Mas eu vou falar Lewis Carroll ao longo do vídeo, que fica mais fácil aí pra gente entender. Gente, vale a pena então mostrar, tá? Acho que a ideia hoje é mais mostrar esses volumes da Darkside. A Darkside é uma editora que faz livros assim, que tem umas histórias mais sombrias e tudo mais, livros que são muito bonitos, olha só, tem capa muito bonita, sempre vem com esse fitilho de cetim, que eu acho que todo livro deveria vir, porque é lindo. Olha só, aqui vermelho, tá? Muito bonito. E o livro, gente, ele é todo ilustrado. Aqui, olha só, né? Todos os naipes, né, do baralho. E ele vai sendo, aqui, ó, Fábulas Dark. Tem uma introdução super legal do tradutor, tá? E ele é todo ilustrado. Toda abertura de capítulo tem ilustração, tá? O livro todo traz muita ilustração, tá, gente? Muito bonito mesmo, certo? E no final aqui tem também outras ilustrações, tem toda uma parte também sobre a história do autor. Eu gostei muito dessa edição. Eu tinha uma edição mais antiga, porque é uma das minhas histórias preferidas. Eu tinha uma edição mais antiga, mas quando eu vi essa aqui da Darkside, eu fiquei apaixonada, quis comprar e eu doei a minha edição mais antiga. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o Alice através do Espelho. Na temática da Alice através do Espelho, não vai ser o baralho, tá? Mas vai ser o xadrez. E antigamente, no SBT, passava um filme, Alice através do Espelho, que ela ia para o tabuleiro de xadrez e tudo mais. Eu assistia quando eu era criança e foi isso que me fez ser apaixonada por xadrez. Então, olha só, o livro também tem totalmente ilustrado, segue o mesmo padrão do anterior, olha só. Né? Também tem as ilustrações, tem muita coisa, tem poemas do autor também no final, tá, gente? Olha, é muito bonito, muito bonito. Eu acho que vale super a pena ter esses livros, tá? Opção ótima para presente também, eu ia adorar. Aqui, olha só, essa parte externa dele vai ser em preto, tá? Através do Espelho, também vem com fitilho de cetim na cor preta, tá? Então, essa é a edição aí da Darkside. Agora vamos falar então sobre a história, principalmente do autor, mais do autor do que do livro. O Lewis Carroll, né, como eu falei para vocês, é um pseudônimo. Ele nasceu na Inglaterra, ele viveu no período de 1832 a 1898. Então ele viveu aí dentro da era vitoriana, do período vitoriano. O que é essa era vitoriana? É o período da Inglaterra onde a rainha, né, quem governou foi a rainha Vitória, certo? E esse período ele é marcado por muita coisa interessante, que até nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho a respeito para vocês. Mas, enfim. Lewis Carroll, gente, ele foi
ele nasceu na Inglaterra, ele teve uma educação, assim, muito primorosa e privilegiada, tá? Ele teve contato com arte, com cultura, com matemática, com muita coisa, certo? Foi aluno da Universidade de Oxford, onde ele se destacou em relação aos outros alunos e foi convidado a ser professor de Oxford, tá? Não era pouca coisa. Ele foi professor de matemática em Oxford. E ele foi, assim, quando surgiu a fotografia, né? Ele já teve acesso à fotografia, já teve acesso a câmeras, e ele se dedicava muito, além de se dedicar muito à arte, à poesia, literatura, e ser professor de matemática, ele também era fotógrafo, tá? Que era uma coisa, assim, super elitizada naquele período. Bom, e Lewis Carroll, então, trabalhava na Universidade de Oxford. Aí, o que aconteceu? Os livros Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, eles têm como personagem principal uma menina, a Alice, tá? E essa menina, ela realmente existiu. E a família dessa Alice real, ela vai para a Inglaterra também. O pai da Alice trabalha também na Universidade de Oxford, tem contato com Lewis Carroll. A Alice tinha mais 2 irmãs mais velhas que ela, tá? E ele conhece a Alice e se torna muito amigo dela quando ela tinha 10 anos de idade. Sim. Você achou isso estranho? Se você achou isso estranho, parabéns, você é uma pessoa normal, tá? Realmente é estranho. E essa estranheza, na época, não foi muito notada, mas hoje em dia não é vista com bons olhos, tá? Óbvio que não. Então, a gente está falando de um adulto que se torna amigo de uma menina de 10 anos. E ele passa muito tempo sozinho com ela. Ele fotografa muito a Alice, tá? Até no final dos livros tem as imagens, assim, as fotos que ele fez da Alice verdadeira, tá? São estranhas, certo? Tem muita coisa esquisita nessa história, certo, gente? Mas, enfim. E, aparentemente, a história Alice no País das Maravilhas, ela surge dessa amizade de Lewis Carroll com a jovem Alice, tá? Ela era uma menina muito questionadora, muito esperta, e ele começa a contar para ela determinadas histórias baseado em cenários ali que ele vivia na universidade, ali em Londres e tudo mais, e ele vai criando essas histórias. A menina gosta muito das histórias, pede para ele escrever, ele escreve os primeiros manuscritos, e esses manuscritos acabam sendo publicados e fazem muito sucesso. Cai no gosto, inclusive, da Rainha Vitória ali naquela época, tá? Bom, aí, por falar em Rainha Vitória, tem um detalhe muito louco dessa história que eu fiquei sabendo ao ler a introdução do livro aqui. O nome Alice, né, foi dado pelos pais da menina, obviamente, inspirado em uma das filhas da Rainha Vitória. A Rainha Vitória da Inglaterra, ela teve 9 filhos, certo? E a terceira filha se chamava Alice. E essa família, os pais da Alice real, a Alice que inspirou o livro, deram o nome a ela em homenagem à filha da Rainha Vitória. E quando eles se mudam para Londres, eles tentam uma aproximação assim, da família real, porque o intuito era tentar casar uma das filhas com um dos muitos filhos da Rainha Vitória. Olha que loucura. E aí acaba que o Lewis Carroll conhece a pequena Alice, escreve o livro e tudo mais, a Rainha Vitória amou, achou super legal, e passaram-se os anos, o Leopold, que era o penúltimo filho da Rainha Vitória, o mais jovem entre os homens, tá? O 8º filho da rainha, vai estudar em Oxford. O Leopold, ele era hemofílico, então ele não pôde se dedicar à carreira militar, então ele foi para um lado mais acadêmico. O filho da Rainha Vitória, Leopold, entra na Universidade de Oxford e lá conhece a Alice, que inspirou o livro. E eles têm aí um namoro que foi proibido pela Rainha Vitória, porque ela não achou que seria legal ter um filho envolvido com uma menina, né, que já não era mais uma menina, uma jovem, que inspirou os livros. Ela achou que era muita exposição, não quis que eles namorassem e o romance acabou, tá? O Leopold, ele mais pra frente se casa e ele tem uma filha que ele coloca o nome de Alice. Talvez tenha sido em homenagem à irmã dele, né? Vamos acreditar que tenha sido, mas pode ser que não tenha.
E eu achei muito legal esse crossover aí da história, tá? Do envolvimento da Alice, que inspirou o livro, com o filho da Rainha Vitória. Enfim, voltando então aqui para a história do livro. Esses dois livros, pessoal, eles têm uma temática assim, meio jornada do herói, tá? Então você tem a menina Alice como personagem principal e ela vai entrar no País das Maravilhas e depois ela retorna a esse mundo maluco no Alice através do espelho. E lá ela conhece personagens assim estranhíssimos, né? Que a gente conhece muito bem, como o Gato que Ri, a Lebre Maluca, né? Que é chamada de Lebre de Março, o Chapeleiro e tudo mais, a Rainha de Copas. Depois, através do espelho, tem a Rainha Branca e a Rainha Vermelha, né? No tabuleiro de xadrez e tudo mais. E aí tem muitas interpretações em relação a essa história. A gente vê pessoas falando que cada um representa um estado mental, cada um representa uma fase da vida, enfim, as mais diversas interpretações, tá? Aí você vê o que você acha mais interessante e capta para si. Eu gosto, assim, do significado bem mais realista aí das coisas que eu já vou falar para vocês a respeito, tá? Essas obras, assim, de jornada do herói, elas são muito interessantes. Eu particularmente gosto muito disso. A gente pode citar como exemplo, assim, Senhor dos Anéis, né? É uma jornada de herói. A Viagem de Chihiro, o filme A Viagem de Chihiro, que é disponível na Netflix, que é maravilhoso, inclusive, é muito comparado com Alice no País das Maravilhas, tá? Então, se você gosta da história da Alice no País das Maravilhas, vale a pena assistir A Viagem de Chihiro, tá? A História Sem Fim também é um livro que tem essa pegada de jornada do herói. Bom, esses dois livros aqui são classificados como nonsense, tá? Porque eles são realmente muito malucos, eles têm diálogos muito malucos, e talvez eles não sejam tão malucos assim, porque eles têm muito enigmas e charadas criadas por Lewis Carroll, que foram muito difíceis de serem traduzidos e fazem muito sentido na língua inglesa. Então, talvez nem tudo nesses livros estejam acessíveis a nós, tá, gente? E existem, então, como eu falei, muitas especulações a respeito dos personagens. Vou falar para vocês um pouquinho a respeito disso. A gente tem, né, a passagem que Alice encontra a lagarta, né? E aquela lagarta, ela se transforma em borboleta. Então, pode ser que signifique a transformação dela da fase de menina para a fase adulta, né? E aí muita gente comenta sobre o fato dessa lagarta estar fumando, né? O que ela está fumando ali, teoricamente, né? Provavelmente é o ópio. E muita gente fala, nossa, é uma apologia a drogas e tudo mais. Gente, nessa época, o uso do ópio não só era legalizado e permitido, como era encorajado por médicos, tá? Como se fosse assim um calmante. Inclusive, o ópio era administrado para crianças que eram muito agitadas ou bebês que choravam muito. Então, não era uma apologia. Fazia parte do contexto daquela época o uso do ópio, tá? Um outro personagem aí que fala-se muito, né? A Lebre de Março, né? A lebre era extremamente agitada e tudo mais, então seria uma referência às lebres reais que, nesse período de março, se tornam agitadas, porque é a época em que elas cruzam, tá? A época que elas têm elas vão acasalar para ter os seus filhotes. Então tem essa referência aí. E o Chapeleiro Maluco é uma das coisas que eu achei, assim, mais interessantes. O que é esse Chapeleiro Maluco aí? Ele é um personagem, né, que tem, né, o tempo todo tá trocando de chapéu e tem aquela agitação toda lá na hora do chá. Nessa época do Lewis Carroll, também na Inglaterra, o ofício de chapeleiro era uma coisa muito nova, porque os homens usavam mesmo chapéu, né, e tudo mais, as mulheres também. Então tinha, né, o ofício do chapeleiro. E os chapeleiros, eles constantemente mexiam com mercúrio para fazer uma determinada liga da fabricação do chapéu. O mercúrio, pessoal, é um metal que se apresenta no estado líquido, é o único metal que se apresenta no estado líquido na temperatura de 25 graus Celsius, e ele é extremamente neurotóxico. O que isso quer dizer? Que ele é tóxico para o organismo e ele vai agir principalmente no sistema nervoso. E ele é acumulativo no organismo. Então, uma vez que ele entra no organismo, ele vai permanecer para sempre. Não tem como você desintoxicar do mercúrio, tá? Então, os chapeleiros que trabalhavam muito com mercúrio, conforme eles iam ficando mais velhos, eles iam ficando intoxicados com esse mercúrio que deteriorava o sistema nervoso deles. Então, eles ficavam
realmente malucos, tá? Então é uma referência aos chapeleiros que tinham aí o seu sistema nervoso comprometido por conta da contaminação com mercúrio, tá? Bom, gente, na Alice através do Espelho não é uma obra tão conhecida, tá? Mas é uma continuação aí com a mesma personagem, tá? A temática vai ser o xadrez, como eu falei para vocês, é maravilhoso, acho muito legal isso. E existem vários filmes antigos e novos que trazem aí Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, tá? Através do espelho. Tem, inclusive, um desenho da Disney que é muito bacaninha, muito legalzinho. Eu lembro que bem nos anos 80, 90 passava um filme no SBT, que ele era, inclusive, bem macabro, assim. Eu assistia, morria de medo, mas eu amava. É uma das minhas histórias, é a minha fábula preferida, tá? Tem muita coisa, assim, que a gente não entende, tem muita coisa para ser explorada, realmente é muito interessante. E saíram também alguns novos filmes, também mantendo essa aura sombria de Alice no País das Maravilhas, dirigida aí por Tim Burton, tá? Que, né, é um diretor super famoso exatamente por criar filmes aí com essa aura sombria, tá? Então, vale muito a pena conhecer Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. E eu queria também mostrar para vocês esses dois exemplares aqui da Dark Side, que são lindíssimos, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, indica para os seus amigos. Se você leu Alice no País das Maravilhas, deixa seu comentário aí. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.